Olá, gente, cá entre nós de volta. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Hoje nós falaremos de um tema bastante amargo. A gente costuma nomear na contemporaneidade como relações abusivas. Muita gente chama de relações tóxicas. Eu não gosto muito dessa nomenclatura, porque se a gente pensar naquilo que é tóxico, tem a ver com veneno. E diz o ditado que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. É só a gente lembrar do soro antiofídico, né? Que o veneno, né, tem uma quantidade que é capaz de matar, e o remédio é uma dose infinitesimal daquele veneno que provoca a cura. E se a gente pensar nas relações que a gente tem, né, no dia a dia, em algum momento haverá um excesso. Em algum momento, alguém vai ser tóxico para o outro. Basta que alguém fale demais, ou que alguém censure demais o outro, ou que destempere demais para a gente se sentir numa relação tóxica. Se a gente pensar, por exemplo, buscar a teoria da psicanálise, a gente não vai encontrar nas obras de Freud nem de Lacan, por exemplo, que são os dois teóricos nos quais eu me apoio, a gente não vai encontrar essa terminologia, nem em relações abusivas e nem em relações tóxicas. Mas por que eu gosto mais de relações abusivas? Para tratar daquilo que a psicanálise pode contribuir. Eu gosto mais porque a gente vai ver uma relação de verticalidade. E para isso, a gente precisa entender que uma relação abusiva não necessariamente acontece só numa relação conjugal, ela pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa. E para isso, tem um entendimento da psicanálise sobre a origem dessa relação de abusador e abusado. E essa origem, eu vou trabalhar com vocês 3 conceitos importantes. O conceito de sujeito, objeto e alienação. Então, a gente poderia dizer que há 2 posições do homem no mundo, no que se refere à subjetividade, que é o lugar de sujeito e o lugar de objeto. Vamos esquecer as nossas aulas de gramática, que não tem nada a ver com o sujeito e objeto da análise sintática. Tem a ver com uma outra dimensão, tá? O sujeito para a psicanálise não é o mesmo que indivíduo. Indivíduo é um a um. Se a gente pensar, por exemplo, numa fila do banco, naquela fila tem indivíduos, né? Como se fossem vários robozinhos ali, em que a subjetividade não aparece. A gente vai falar em muitos outros vídeos sobre sujeito. E o sujeito para a psicanálise tem um sentido muito especial que a gente vai ver. O sujeito, a pessoa não nasce como sujeito, nem se desenvolve como sujeito. O sujeito se constitui. Ele vai ser constituído principalmente no laço social, né? Para a gente entender essa noção de sujeito e objeto, a gente precisa voltar lá na criança novamente. É só pensar como uma criança chega ao mundo. Qualquer criança chega ao mundo absolutamente desamparada, né? Ela não domina nada. Ela não domina a linguagem, ela não domina nenhum processo que demanda alguma coisa que ela precisa primeiro se apropriar. Então, esse desamparo não é só da ordem física, porque ela precisa de um cuidador, ela precisa de alguém que alimente, que a proteja, que a acolha. Mas existe uma dimensão dessa condição que é uma dimensão que a gente vai compreender a partir do conceito de alienação. Então, quando ela chega ao mundo, ela chega completamente como um objeto. Ela é um pacotinho, é como se fosse um ET que chega aqui na Terra, né? Esse objeto desejado, tem muita gente que contesta, mas nem todo mundo deseja uma criança e essa criança está aí no mundo. Não. Se essa criança vingou, né, as pessoas antigamente falavam, quando a criança sobrevive, que ela vingou, é porque alguém quis que ela sobrevivesse. Não se trata daquele objeto desejado de uma família estereotipada, né, que planeja uma gravidez e tem... Não. Eu estou falando que ela vem como objeto, mas ela é desejada de alguma maneira, porque se ela está no mundo, é porque ela foi fruto de algum desejo. Se ela chega ao mundo e ela não domina nada, é porque existe uma ordem social e cultural pronta. Quando ela chega, já existe a família,
já existem hospitais, já existem escolas, já existe a justiça, e nada disso ela domina. Mas ela não domina uma coisa ainda mais preciosa para a psicanálise, que é a linguagem. Então, esse nosso adorável bebê, Freud chamava de Sua Majestade o bebê, e dá para entender muito bem essa metáfora, né, gente? Porque realmente parece um reizinho que chega na família. Mobiliza a família inteira, todo mundo só quer saber daquela criança, se reúne aos domingos com a família para poder ver, cada um dá um palpite sobre ela. Então, de verdade, todas as atenções são voltadas para esse adorável bebê. Se esse objeto tão desejado ainda não é um sujeito que supomos, ele é um ser de necessidade. Agora, quem é que atende a essa necessidade? A gente dá um nome para esse desamparo. Freud deu o nome de desamparo fundamental, para mostrar que exige a intervenção de um adulto próximo que garanta a sobrevivência desse ser. Então, via de regra, o que a gente conhece, que é uma mãe, né? A mãe é responsável, mas não necessariamente uma mãe biológica, não necessariamente uma mulher, porque em psicanálise nós falamos de função. Existe a função materna e existe a função paterna. É por isso que é um absurdo quando as pessoas criticam casais homoafetivos que resolvem adotar uma criança, né? Tem sempre um comentário jocoso e depreciativo sobre isso. Tem dois homens, adotam uma criança, quem vai ser a mãe? A resposta mais simples deve ser quem quiser. Quem vai ser o pai, né? Quando se tratam de duas mulheres adotando uma criança? Quem quiser. Quem levar mais jeito para esse acolhimento vai ser a mãe. Quem é aquele que vai impor uma lei, que vai colocar limites, é uma função paterna. Bom, a criança, para isso, ela vai precisar se assujeitar a esse cuidador para que ela sobreviva. A esse processo de se assujeitar a esse cuidador, Lacan vai chamar de alienação. Então, ela tem que estar alienada na mãe ou em algum cuidador para que ela sobreviva, tá? E esse processo de constituição de sujeito é tão interessante, gente, que existe um percurso da condição de objeto desejado até a condição de um sujeito desejante, que passa a desejar por si mesmo, que não precisa mais estar assujeitado. Como é que ele sai dessa condição de objeto? Quando chega mais ou menos na pré-adolescência, na entrada da adolescência, essa criança começa a tentar se separar psiquicamente dos cuidadores, principalmente da mãe, que é aquela que acolhe, né? O pai já expõe a criança ao mundo. A mãe quer proteger a criança dentro de casa. Quando acontece esse período que ela começa a se separar dessa cuidadora, é muito comum as mães entrarem em crise, porque são crianças que começam a ficar mais rebeldes, vão se insurgindo contra aquelas ordens, começam a elogiar as famílias outras, né? Tem histórias muito engraçadas, por exemplo, de um filho que chega para a mãe fala assim: mãe, o bolo de chocolate da mãe do Pedrinho é muito mais gostoso que o seu. Pronto, é a hora que a mãe quase infarta, né? Porque sente que está perdendo aquele filho. Isso é tão importante porque é um processo de separação que vai ser necessária em algum momento, né? E o que acontece assim, nessa separação? Quem é responsável por isso? Isso é responsabilidade de uma função paterna, que vai chegar para a criança e vai falar assim: chega, está na hora de você começar a buscar a sua independência, está na hora de você fazer as suas escolhas. E aí, parando na vida da criança, a gente tem que pensar na vida adulta. Qual é o problema da alienação na vida adulta? Quando a gente se mantém nessa posição alienada, né, nessa posição que ainda se assujeita, isso revela a nossa incapacidade de reconhecer a nossa subjetividade. E isso é muito comum, né? A quantidade de crianças de 40 anos, né, que não conseguem sair de casa demonstra muito bem essa dificuldade de se separar e de se tornar um sujeito. É lógico que a gente tem que respeitar também um tempo que a gente está vivendo. A gente sabe que muitas, eu não vou generalizar, porque a gente tem que ter muito cuidado com a história das pessoas. Tem muito jovem, tem gente aí de 40, 50 anos vivendo com os pais ainda,
porque a gente sabe da dificuldade que é você ter sua casa, né? De você ser independente, de você pagar suas próprias contas. A gente vive num mundo em que há muito desemprego, há uma dificuldade de bancar tantas despesas e elas acabam ficando ali. O problema não é ela morar junto com os pais. Desde que elas tenham uma independência, não há nenhum problema. Se ela consegue fazer suas próprias escolhas, se responsabilizar por elas, a gente pode ver que é só uma questão econômica. Qual é o problema? Se a gente está falando também da condição de objeto, existe um problema de uma objetificação também na vida adulta. O que a gente percebe, e aí a gente vai falar estritamente de uma relação de um casal, né? Como é que o homem opera na nossa cultura? Ele opera na nossa cultura para objetificar a mulher no sexo. O problema é que ele carrega essa condição de objetificação fora da cama. Então, se a gente pensar, por exemplo, né, numa cena de um casal fazendo sexo, o que acontece? Se a gente pensar no sexo como uma dança, é muito natural que haja uma objetificação de parte a parte, né? Em determinado momento, para você obter prazer, é necessário que o outro seja objetificado. É só lembrar de como é que isso acontece. A mulher também pode objetificar o homem nesse momento para que ela consiga uma posição, um jeito que faça com que ela sinta mais prazer. Se tudo para aí, nenhum problema, porque se trata de uma dança. O problema é que para o homem, saindo da cama, ele continua objetificando a mulher. Ele sente aquela mulher e o corpo dela como posse dele. Aí é que está o que a gente está buscando como origem das relações abusivas, falando um pouco disso. Porque quando ele sai da cama, ela sai da cama, ela não é mais o objeto desse homem, ela é a sua companheira. Bom, o que a gente tem que pensar agora em termos de relações abusivas? Na psicanálise, a contribuição que a gente pode dar é muito pouca. Eu acho que a gente vai ter que buscar em outros saberes, quando se trata de relações abusivas, que podem dar uma contribuição muito maior. A gente pode encontrar na antropologia, na psicologia social, na filosofia, nos conceitos do que representa o capitalismo nessa sociedade de consumo que objetifica mulheres, objetifica crianças e pessoas. A gente pode encontrar também muita coisa do movimento feminista, que vai entender todo esse processo de coisificar outra pessoa, objetificar, que é a mesma coisa. E a gente também tem uma outra ideia dessa condição, que é uma coisa muito interessante, que também volta novamente à relação edipiana, que é uma ideia que o homem tem de separar, e vocês já devem ter ouvido falar isso muitas vezes, a mulher que serve para namorar e a mulher que serve para transar. A mulher que é para casar e uma mulher que só serve para ser usada. Esse conceito é muito antigo, mas não significa que ele não se repita no mundo moderno, né? Se a gente pensar em Freud, e eu gostaria de ler ipsis literis a fala do próprio mestre, ele escreveu uma obra sobre esse assunto que a gente está falando, na editora Imago, numa edição standard, no volume 11, ele escreveu esse texto em 1910. Agora, veja como ele escreve com uma clareza, e é como se a gente estivesse falando do ano 2023 que a gente está, né? Então, veja bem o que ele fala sobre isso. Ele diz assim: o comportamento amoroso dos homens no mundo civilizado de hoje, 1910, de modo geral, traz o selo da impotência psíquica. Existe apenas um pequeno número de pessoas educadas em que as duas correntes, de afeição e de sensualidade, se fundiram adequadamente. O homem quase sempre sente respeito pela mulher que atua como restrição à sua atividade sexual. E só desenvolve potência completa quando se acha com o objeto sexual depreciado. É a mesma coisa que objetificado. E isto, por sua vez, é causado, em parte, pela entrada de componentes perversos em seus objetivos sexuais, os quais não ousa satisfazer com a mulher que ele respeita.
Assegura-se de prazer sexual completo apenas quando se pode dedicar sem reserva a obter satisfação, o que com sua mulher bem educada, por exemplo, não se atreve a realizar. Parece que a gente está falando de hoje, né, gente? Presta bem atenção se isso não se repete. A gente fala tanto de hoje existirem relacionamentos abertos, que o homem agora entende o papel da mulher de também buscar a sua liberdade sexual, mas a gente ainda encontra esse discurso. Por isso que eu fiz questão de ler como Freud escreveu, né? Sem o atravessamento da minha interpretação. Bom, se a gente pensar em relações abusivas, a gente também tem que pensar que tem a ver com poder, com controle, com objetificação. E isso, muitas das vezes, leva à violência física, à violência sexual, moral, emocional e até patrimonial. Por que patrimonial? Porque existem bens. E isso sempre pode virar também algum pretexto para algum tipo de violência. Bom, e essa violência é sempre progressiva, viu, gente? O abusador, ele não começa abusando. Muito pelo contrário, ele começa seduzindo. Ele só vai mostrar essa faceta dele depois que a sedução acontece, tá? Bom, onde é que as relações abusivas se encontram? Em qualquer lugar. Não existe classe social, gênero, não existe religião. Em qualquer âmbito da sociedade pode acontecer uma relação abusiva. E aí, normalmente, esse abuso é cometido sobre vulneráveis. Aquele que abusa, muitas das vezes, tem mais força física, tem mais poder, tem mais dinheiro, né? Tem alguma coisa que obriga aquele ser abusado a se submeter, né? Agora, como é que a gente sai de uma relação abusiva? Né? Fica aparecendo aqui, vamos buscar uma resposta para isso. A resposta deveria ser óbvia. Claro, o abusador parando de objetificar e aquele que é abusado não se submetendo a essa objetificação. Isso é fácil? Claro que não. Não é fácil. A gente precisa de um emprego. Então, muitas das vezes, é obrigado a quê? A se submeter a um chefe que abusa. Né? Isso a gente chama hoje de assédio, né? O assédio moral. A gente quer se separar, mas tem filhos. Como é que a gente vai fazer? Existem bens a serem partilhados. Então, não é fácil. Quando alguém diz que é fácil, é porque não conhece a história de vida de cada um. Bom, o resultado disso, a gente sabe que é mais violência, principalmente contra crianças e mulheres. E aí a gente fica buscando também como é que, além do óbvio, de não se permitir objetificar, o que é preciso. Lógico que a gente precisa falar de política, né? A gente precisa de ter políticas públicas que protejam essa criança e essa mulher e consigam dar a ela uma nova vida. A gente precisa de uma legislação trabalhista que realmente funcione no caso de abusos em empresas, né, no trabalho. E também não podemos nos esquecer do abusador. É preciso criminalizar, mas é preciso também ter uma visão mais ampla de uma possibilidade de recuperação desse abusador. A gente precisa mudar essa cultura, né, que a gente aprende a vida inteira e acaba reproduzindo. Então, é importante que a gente também pense nessa dimensão. Como isso não significa passar pano para nenhum abusador, né, antes que alguém nos acuse disso. Não se trata disso. Mas se trata, da mesma forma que a gente fala, né, de que as pessoas que vão presas não significa apenas uma pena para ela cumprir e sem uma possibilidade de recuperação, a gente também tem que falar desse crime que a gente pode ter uma esperança de que isso venha a acabar, né? O ideal era a gente viver numa sociedade que não houvesse abusador nem abusado. E como eu sempre gosto de trazer para vocês a arte, eu sugiro, em primeiro lugar, uma série, não sei em que streaming vocês encontram, eu sei que passava na Netflix, chamado Maid, M-A-I-D, e também um documentário muito interessante e que eu recomendo principalmente para os homens. Ele se chama O Silêncio dos Homens. Vocês encontram também facilmente o documentário completo no YouTube. Ok? Bom, Cá Entre Nós termina por aqui. Eu peço a vocês que, se gostarem do vídeo, que curtem,
que se inscrevam, né, que assinem o tal do sininho das notificações para vocês saberem do próximo vídeo, mas eu já posso adiantar que o próximo vídeo não terá esse tema tão amargo. Nós falaremos de algo muito mais doce. Nós falaremos do amor. Ah, o amor. Até a próxima. Beijos.